Há uma dor que não aparece em exames, não deixa marcas visíveis no corpo e muitas vezes nem sequer é percebida por quem está ao lado. Uma dor que se esconde atrás de sorrisos educados, de frases automáticas como "está tudo bem", mas que por dentro é como um peso constante, um vazio que consome silenciosamente. Essa é a depressão silenciosa, a luta invisível que milhões de pessoas travam todos os dias. O silêncio é traiçoeiro. Ele engana, porque dá a impressão de que não há nada acontecendo. Mas por trás dele, a mente grita. Perguntas sem resposta se repetem como ecos. Por que levantar da cama? Qual é o sentido de continuar? Porque parece que nada faz diferença. Essa prisão interior é uma das experiências mais devastadoras que alguém pode enfrentar, porque a batalha não acontece do lado de fora, mas dentro de nós mesmos. E foi nesse território de sombras que o estoicismo, uma filosofia forjada há mais de 2000 anos, mostrou sua força surpreendente. Marco Aurélio, um imperador que governava o império mais poderoso do mundo, escrevia todas as noites em seu diário para não ser engolido pelo peso da existência. Epiteto, nascido escravo, descobriu que sua verdadeira liberdade estava em sua mente, não nas correntes que o prendiam. Sêneca, cercado por intrigas e perigos políticos, aprendeu a transformar o medo em disciplina e serenidade. Esses homens viveram em épocas diferentes, mas enfrentaram dilemas muito parecidos com os que ainda nos acompanham. Solidão, ansiedade, tristeza profunda, falta de propósito. Eles não tinham remédios modernos, terapias ou manuais de autoajuda. Tinham apenas a filosofia como guia. E é justamente essa filosofia que ainda hoje pode oferecer um caminho de resistência contra a escuridão silenciosa da depressão. Neste vídeo, você vai descobrir como o estoicismo não apenas sobreviveu ao tempo, mas continua sendo uma bússola poderosa para quem sente que perdeu o rumo. Vamos atravessar juntos as ideias de Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca, para entender como esses mestres da mente transformaram sofrimento em clareza, dor em propósito e silêncio em sabedoria. Porque a verdade é simples, o estoicismo não elimina a dor, mas ele nos ensina a dar forma a ela, a enfrentar o caos interior com coragem e a encontrar sentido mesmo quando o mundo parece vazio. E talvez, assim como aconteceu comigo e com tantos outros, o estoicismo também possa salvar a sua mente. A depressão é uma prisão que não possui muros nem grades, mas ainda assim mantém milhões de pessoas cativas. Ela não aparece nos olhos de quem sofre. Muitas vezes não é notada por familiares ou amigos, mas se instala em silêncio, corroendo pouco a pouco a energia vital. Diferente de uma dor física, que pode ser localizada, tratada e até explicada, a depressão silenciosa é difusa, nebulosa, como um nevoeiro que se espalha pela mente. E é justamente essa invisibilidade que a torna tão devastadora. Quem vive essa experiência sabe que não se trata apenas de tristeza. É como se o tempo perdesse cor, como se o sentido das coisas mais simples se apagasse. Atividades que antes traziam prazer passam a ser um fardo. O futuro parece uma estrada bloqueada. O presente, um peso sem saída. E o passado, um arquivo de erros e fracassos reaberto a cada pensamento. A mente cria sua própria cela e a chave parece ter sido jogada fora. Foi exatamente sobre esse tipo de prisão que os estoicos refletiram. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: "A alma se pinta com as cores dos seus pensamentos." Em outras palavras, a forma como pensamos molda a realidade que experimentamos. Quando a mente se enche de imagens escuras, a vida parece escura. Quando ela se concentra apenas no que não pode controlar, nasce a angústia. Essa percepção é assustadoramente atual.
Grande parte do sofrimento mental não vem do mundo em si, mas da forma como interpretamos esse mundo. Epiteto, que conheceu a dor da escravidão, dizia a seus discípulos: os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre as coisas. Para alguém que enfrenta a depressão silenciosa, essa frase é um lembrete poderoso. A mente, mesmo ferida, ainda possui espaço de liberdade. Talvez não possamos impedir a dor de existir, mas podemos escolher como responder a ela. Essa escolha, mesmo mínima, pode ser a primeira rachadura na prisão invisível. Mas reconhecer isso não é fácil. Na depressão, o pensamento negativo se apresenta como verdade absoluta. A mente diz: não há saída, você não vale nada, ninguém se importa. E por mais cruéis que essas frases soem, elas parecem convincentes quando ditas de dentro. É aí que a filosofia entra não como um remédio milagroso, mas como um método de resistência. Os estoicos entendiam que não temos controle sobre os eventos externos, mas temos algum domínio sobre nossa resposta interna. Sêneca comparava a vida a uma viagem em alto mar. Não podemos controlar o vento, mas podemos ajustar as velas. A depressão pode ser o vento contrário, violento e persistente. Mas, se conseguimos mover minimamente as velas da mente, já não estamos completamente à deriva. Pequenos ajustes podem significar a diferença entre naufragar ou permanecer em movimento. O primeiro passo estoico diante da prisão invisível da depressão é justamente esse: perceber que há uma separação entre o que sentimos e a forma como escolhemos reagir ao sentimento. Essa distinção, chamada de dicotomia do controle, é a chave filosófica que abre espaço para a liberdade interior. E é sobre essa chave que avançaremos agora. Como usar o estoicismo não apenas como ideia abstrata, mas como refúgio mental real contra o vazio e a escuridão. Quando a vida se torna insuportável, a mente busca refúgios. Alguns procuram na distração constante, outros em vícios, e há quem se esconda atrás de máscaras sociais, fingindo que tudo está em ordem. Mas o refúgio estoico é diferente. Ele não nega a dor, não mascara a tristeza, não tenta anestesiar a realidade. Ao contrário, encara o sofrimento de frente, sem fugir, e ainda assim oferece um espaço de serenidade no meio da tempestade. Para os estoicos, a mente pode se tornar uma fortaleza. Marco Aurélio escreveu que o homem encontra refúgio em si mesmo quando se recolhe em seus pensamentos. Não se trata de se isolar do mundo, mas de cultivar um espaço interior que ninguém pode violar. Esse é o coração do estoicismo. A liberdade de manter a mente em paz, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Um dos pilares dessa fortaleza é a chamada dicotomia do controle. Epiteto repetia incansavelmente: existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Parece simples, mas quando colocado em prática, se torna uma arma poderosíssima contra a depressão silenciosa. Se não depende de nós, não devemos entregar nossa alma àquilo. E se depende, então temos a responsabilidade de agir. Essa clareza diminui a sensação de impotência que tantas vezes alimenta o vazio interior. Pense em alguém que sofre por não ser amado da forma como gostaria. Essa dor parece imensa, mas na visão estoica não está sob nosso controle a forma como o outro sente. O que depende de nós é a maneira como lidamos com isso. Podemos nos arrastar em busca de aprovação eterna, ou podemos escolher cultivar a dignidade e a força interior. Essa mudança de foco não elimina a dor, mas impede que ela se torne um ciclo infinito de autodestruição. Outro exercício estoico que funciona como refúgio é a reflexão diária. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para ser lido por outros, mas para manter a mente alinhada.
era sua forma de terapia filosófica. Da mesma forma, registrar pensamentos, emoções e medos em um diário pode transformar o caos interno em palavras compreensíveis. A escrita é uma maneira de externalizar o que sufoca por dentro, e ao fazê-lo, enxergamos padrões que antes pareciam invisíveis. Sêneca acrescentava outro ponto essencial: a contemplação da morte. Pode soar sombrio, mas para ele era uma fonte de libertação. Ao refletir sobre a brevidade da vida, descobrimos que a maior parte das nossas angústias é desproporcional. Aquilo que parece insuportável ganha outra dimensão quando lembramos que tudo é passageiro, inclusive a dor. Não se trata de desejar a morte, mas de perceber que o tempo é um recurso precioso demais para ser gasto na prisão das preocupações intermináveis. E talvez o refúgio mais importante do estoicismo seja a prática da presença. Os estoicos já diziam que o passado não pode ser alterado e o futuro não está em nossas mãos. Só o presente nos pertence. A depressão muitas vezes prende a mente em lembranças dolorosas ou em antecipações sombrias. O estoicismo chama de volta para o agora. Estar presente não elimina o sofrimento, mas devolve ao indivíduo um pequeno espaço de liberdade onde ele pode respirar. Assim, o refúgio estoico não é um castelo distante, inalcançável. É um espaço mental construído tijolo a tijolo, por meio de práticas simples, porém profundas. Ao aplicar a dicotomia do controle, escrever diariamente, contemplar a brevidade da vida e cultivar a presença, criamos um abrigo contra as tempestades da mente. Não um abrigo que nos isola do mundo, mas um que nos torna mais fortes para enfrentá-lo. E é exatamente essa transformação que veremos a seguir. Como os grandes mestres estoicos não apenas encontraram refúgio, mas foram capazes de transformar a dor em fonte de sabedoria e força. O sofrimento, para os estoicos, nunca foi visto como um inimigo absoluto. Pelo contrário, ele era compreendido como parte inevitável da condição humana e, em muitos casos, como um mestre severo, mas necessário. Essa visão pode parecer dura para quem está em meio à depressão silenciosa, mas guarda uma verdade poderosa. A dor pode ser transformada em sabedoria se não fugirmos dela. Epiteto, talvez o maior exemplo dessa transformação, nasceu escravo. Vivia sob ordens alheias, privado da liberdade, exposto à humilhação diária. Ainda assim, foi nesse cenário de dor que ele descobriu a maior lição de sua vida. Ninguém pode controlar a mente de um homem a não ser ele mesmo. O corpo pode estar acorrentado, mas a consciência, se cultivada, permanece livre. Essa percepção se tornou o fundamento de sua filosofia. Para quem sofre de depressão, esse ensinamento é um convite a reconhecer que, mesmo quando a mente parece aprisionada, há um espaço interno intocável que pode ser resgatado. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha em mãos riquezas, poder e glória. Mas em suas anotações pessoais, vemos um homem cansado, muitas vezes sobrecarregado pela solidão e pela responsabilidade de governar um império em constante guerra. Ele registrava pensamentos de tristeza, de cansaço e até de desejo de desistir. Ainda assim, Marco Aurélio transformava essa dor em disciplina. Em vez de se entregar ao desespero, usava a escrita e a filosofia para moldar a si mesmo dia após dia. Sua vida mostra que até o homem mais poderoso pode ser vulnerável, mas também que até a maior vulnerabilidade pode ser usada como instrumento de crescimento. Sêneca, conselheiro político no Império, conhecia o medo constante de conspirações e traições. Ele sabia que sua vida poderia ser tirada a qualquer momento, e foi justamente isso que aconteceu. Condenado à morte, teve de tirar a própria vida. Mas até no fim, Sêneca encarou a dor como um campo de prática filosófica.
Em suas cartas, ele ensina que a adversidade revela quem realmente somos. Não é a prosperidade que molda o caráter, mas a forma como reagimos à dor. Para quem enfrenta a depressão silenciosa, essa mensagem pode ser um ponto de virada. O sofrimento, ainda que terrível, pode ser ressignificado como um caminho de autoconhecimento. O que une Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca é a capacidade de olhar para a dor e transformá-la em força interior. Eles não negavam o sofrimento, não fingiam que era fácil. Ao contrário, reconheciam sua presença, aceitavam sua inevitabilidade e, a partir daí, usavam-no como material para forjar a alma. Essa é a essência do estoicismo. Não esperar que a vida seja livre de problemas, mas aprender a usar cada obstáculo como ferramenta de lapidação. Na depressão silenciosa, essa visão pode ser libertadora. Quando acreditamos que a dor é apenas uma inimiga, tendemos a lutar contra ela de forma desesperada. E essa luta nos consome ainda mais. Mas quando entendemos que a dor pode ser também uma professora, ganhamos outra perspectiva. Não significa romantizar o sofrimento, mas reconhecê-lo como parte da jornada, algo que pode nos mostrar quem somos e o que realmente importa. A transformação estoica da dor não acontece de um dia para o outro. É um processo gradual, de pequenas escolhas diárias. Escolher refletir em vez de fugir. Escolher escrever em vez de silenciar. Escolher ajustar as velas em vez de entregar-se à tempestade. Cada decisão, por menor que pareça, é um ato de resistência, e cada ato de resistência é um tijolo na construção de uma mente mais forte. No fim, os estoicos nos lembram que a dor não precisa ser o fim do caminho. Ela pode ser a forja, e, se permitirmos, pode se tornar a energia que nos move em direção a uma vida mais consciente, mais profunda e, paradoxalmente, mais serena. É a partir dessa compreensão que chegamos ao próximo ponto: as práticas concretas que os estoicos nos deixaram para enfrentar, na pele, o peso do vazio. Até aqui falamos sobre como os estoicos encaravam a dor e transformavam o sofrimento em força. Mas de nada adiantaria admirar suas palavras se não tivermos como trazê-las para a prática. A depressão silenciosa é concreta, diária. Insiste em aparecer em cada manhã sem energia, em cada noite sem esperança. Por isso, o estoicismo também precisa ser vivido de maneira concreta, transformado em hábitos que possam sustentar a mente diante do vazio. A primeira prática é a dicotomia do controle, já mencionada, mas que deve ser experimentada no cotidiano. Faça o exercício de anotar, ao final do dia, 2 colunas. De um lado, tudo o que aconteceu que não estava em suas mãos. Do outro, aquilo que dependeu de suas escolhas. Essa simples separação, repetida diariamente, ajuda a reorganizar a mente. Em vez de se afogar em pensamentos sobre aquilo que não pode mudar, você aprende a focar sua energia no que realmente está sob sua responsabilidade. É uma forma de devolver clareza ao caos. A segunda prática é o diário estoico. Marco Aurélio escreveu suas meditações não para o mundo, mas para si mesmo. O diário funciona como um espelho que nos obriga a olhar para dentro. Escreva sobre seus medos, suas dores, mas também sobre aquilo que conseguiu resistir naquele dia. Não é necessário escrever páginas inteiras, basta a honestidade. Ao longo do tempo, você perceberá que mesmo em meio à escuridão, existem momentos de força. Esse registro se torna prova viva de que você é capaz de resistir. Outra prática fundamental é a contemplação da morte. Pode parecer estranho relacionar isso ao combate à depressão, mas, para os estoicos, refletir sobre a brevidade da vida não era motivo de desespero, mas de foco. Quando entendemos que o tempo é limitado, começamos a enxergar o que realmente merece nossa atenção.
Essa perspectiva coloca as dores em escala, não as elimina, mas impede que elas ocupem mais espaço do que deveriam. É como se lembrássemos à mente que tudo, até mesmo o sofrimento, é passageiro. Também é essencial praticar a presença radical. Epiteto ensinava que não devemos sofrer por antecipação nem carregar o peso do passado como se fosse eterno. O único instante que temos é o agora. Se a mente insiste em vagar para lembranças ou medos futuros, traga-a de volta ao presente com um gesto simples, a respiração consciente. Inspire profundamente, segure o ar, solte devagar. Esse retorno ao presente funciona como um lembrete de que, mesmo em meio à tempestade, existe um ponto de calma acessível aqui e agora. Por fim, uma prática poderosa é o exercício da perspectiva. Os estoicos gostavam de se imaginar de cima, olhando para a vida como se fosse uma pequena parte de algo maior. Marco Aurélio descrevia o mundo visto de cima, como se o observador estivesse no espaço, contemplando a Terra. Esse distanciamento não era fuga, mas uma maneira de relativizar os problemas. Quando a mente está mergulhada na dor, cada detalhe parece insuportável. Mas quando ampliamos a visão, percebemos que nossos sofrimentos, por mais pesados que sejam, não definem a totalidade da existência. Essas práticas não são mágicas, nem trazem resultados imediatos. São exercícios de constância, de repetição, de construção paciente de uma nova forma de pensar. E como toda construção, elas exigem tempo. Mas cada vez que você escreve no diário, cada vez que separa o que pode e o que não pode controlar, cada vez que respira no presente, você está plantando sementes de resistência. O estoicismo não promete felicidade constante, nem a eliminação da dor. O que ele oferece é algo mais valioso, a possibilidade de manter sua mente firme, mesmo quando o mundo interior parece desmoronar. É um caminho para transformar a prisão invisível da depressão em um campo de treinamento para a alma. E é justamente nesse ponto que chegamos à última parte desta jornada, a conclusão, onde veremos como a filosofia não apaga as sombras, mas pode iluminar o suficiente para que sigamos em frente. Chegamos ao fim desta jornada. E talvez a grande lição do estoicismo seja justamente essa. Não há fim definitivo enquanto ainda respiramos. A dor não é um ponto final, mas uma vírgula. A depressão silenciosa pode parecer um peso insuportável, mas os estoicos nos lembram que existe sempre um espaço, por menor que seja, onde podemos resistir. Marco Aurélio, sobrecarregado pelo destino de um império, escrevia para si mesmo frases de coragem. Epiteto, nascido em Correntes, descobriu que sua mente jamais poderia ser escravizada. Sêneca, cercado por intrigas e ameaças, encontrava serenidade na consciência de que nada externo podia roubar sua dignidade. Esses homens não viveram em tempos fáceis, mas encontraram na filosofia a chave para transformar a dor em força. A verdade é que o estoicismo não promete eliminar o sofrimento. Ele nos ensina algo mais profundo, que mesmo na tempestade podemos escolher manter o leme firme, que mesmo no vazio podemos encontrar sentido. E que, às vezes, sobreviver a um dia de cada vez já é, em si, um ato de coragem. Por isso, deixo aqui um desafio estoico para você. Hoje, antes de dormir, escreva uma única frase em um caderno ou no bloco de notas do celular. Apenas uma. Algo que represente sua resistência diante do dia que passou. Pode ser simples. Eu resisti, eu lutei, eu continuei. Repita esse exercício diariamente. Com o tempo, você terá diante de si uma prova silenciosa, mas poderosa, de que não desistiu de si mesmo. Se este vídeo falou com você, compartilhe, porque talvez alguém ao seu redor esteja lutando a mesma batalha silenciosa e precise dessas palavras tanto quanto você precisou hoje.
E não se esqueça de deixar nos comentários qual ensinamento estoico mais ressoou na sua mente. Sua resposta pode inspirar alguém que você nem imagina. O estoicismo salvou a mente de muitos antes de nós. E pode salvar a sua também.